Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos começar com o nosso webinar de hoje. Só pergunto para vocês se vocês estão ouvindo a gente bem, tá? Se vocês puderem responder aí no Q&A, se vocês estão ouvindo a gente, por favor, nos digam, tá? Para que a gente pode começar nosso webinar. Já vi uma resposta sim aqui. Bacana. Frank, quer testar também para ver se estão te ouvindo? Boa noite, pessoal. Se estiverem me ouvindo, por favor, usem o Q&A aí também para responder. Boa, Bacana. acho que sim. Lembrando que acho que essa ferramenta de Q&A a gente vai usar também no final do webinar. Então, se vocês tiverem perguntas, podem mandar aí que a gente vai selecionar algumas ao final, tá? Beleza. Pessoal, primeiro, obrigado pelo tempo de vocês. Eu estou vendo que tem bastante participante no webinar hoje, então, obrigado aí pela participação. Acho que estamos todos em casa, espero que estejam bem. Então, vamos fazer um webinar aqui que vai ser bastante interessante para vocês e para aproveitar que estamos todos juntos aqui esta noite, tá? Eu sou o Fernando Martinelli, eu sou sócio-líder de projeto da Grados. Eu trabalho na Grados, vai fazer amanhã, eu faço 10 anos de Grados, então eu tenho quase 10 anos de Grados. Quase recém-formado, tá? Então eu tinha só uma passagem rápida por um banco antes de entrar na Grados e passei por todas as etapas que se tem aí na Grados. Então entrei como analista, fui promovido para associado, fiz um MBA no INSEAD, morei na França um tempo em Singapura, voltei para o Brasil e desde que eu voltei em 2016 eu sou sócio-líder de projeto, tá? Acho que eu gosto muito de trabalhar aqui, né? Ninguém fica 10 anos no mesmo lugar à toa. E acho que com essa apresentação eu vou dar uma boa visão para vocês do por que esse lugar é bom, por que eu recomendo para que vocês venham para cá e também dar algumas dicas de entrevista, tá? Acho que o Frank também pode se apresentar rapidamente também. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Frank, tenho 7 anos de Grados, entrei recém-formado também, assim como o Fernando. Fiz engenharia de computação na Unicamp e fui fazer um MBA lá fora também, lá em Michigan. Então, não fui para a Europa, fui para os Estados Unidos. Voltei no começo do ano passado, mais ou menos, e sou associado pós-MBA e lidero projetos atualmente também. Bacana. E, pessoal, esse webinar ele é especificamente a respeito de entrevistas. Então, como se portar numa entrevista, dicas para entrevista. A gente tem vários outros webinars que, se vocês forem no nosso YouTube, vocês conseguem vê-los, tá? Então, se vocês quiserem saber mais sobre agrado, se quiserem saber mais sobre a prova que a gente aplica, mais sobre o programa de MBA, mais de como é a vida de um consultor, isso tudo está disponível nas nossas mídias sociais, tá? Vocês conseguem encontrar por lá. Hoje a gente vai se focar bem mais na parte de entrevistas, a gente vai rapidamente, muito brevemente, falar sobre o que é Agrados, para se tem alguém aí que ainda não conhece, que não sabe muito bem o que a gente faz, a gente vai falar rapidamente sobre isso, mas rapidamente a gente vai partir para falar o que se espera de você numa entrevista, quais são os tipos de entrevista que você pode encontrar. Não deve demorar muito, tá? Então deve ser um webinar de uns 35 minutos mais ou menos. Depois a gente abre para perguntas para que vocês tirem as dúvidas que vocês tenham a respeito do processo e especificamente de entrevistas também, tá? Então, o chat vai estar aberto para isso, a Caroline vai ajudar a gente também com isso, porque vocês estão vendo aqui tem uma pessoa que chama Caroline nas mensagens, ela está ajudando a gente com isso. Então, fiquem à vontade para fazer perguntas, tá? E se em algum momento vocês pararem de me escutar ou acontecer algum problema técnico, por favor, nos avisem. Dito isso, começamos. Frank, se você puder passar para o próximo slide, por gentileza. Então, rapidamente, tá? Quem é Agrados? Se vocês não sabem quem é Agrados, estou aqui para te ajudar. Então, somos uma consultoria de gestão que a gente trabalha com tecnologia e metodologias proprietárias para gerar valor aos nossos clientes por meio de ganhos de produtividade. Então, eu diria que a Agrados é uma empresa que ela sabe fazer algumas coisas muito bem e ela aplica essas coisas muito bem nos seus clientes, tá? Então, eu diria que a Agrados não é uma empresa que bate cabeça. Eu já vi muitas consultorias aí na minha vida que, quando vai fazer um projeto, eles têm que começar do zero e inventar o que vai ser feito naquele projeto do zero. Não é o caso da Grados, tá? Então, a gente aqui é uma empresa que o que a gente faz, a gente sabe fazer, a gente tem metodologia, a gente tem tecnologia para isso, tá? Se vocês olharem aqui do lado esquerdo da tela, nosso foco é implementar projetos com alto impacto e retorno. Isso é verdade, tá? Então, quando a gente faz um projeto em uma empresa, normalmente ele é o projeto do ano daquela empresa. Então, os projetos que a gente faz, eles sempre dão ganhos na casa de dezenas, se não centenas de milhões de reais, tá? Então, são projetos que têm impacto na empresa, que eles
mudam não só a empresa no patamar de eficiência financeira, mas também num patamar de cultura, de como essa empresa ela entende a produtividade. Tá? Acho que é uma coisa muito interessante que a gente vê nos nossos projetos. E como é que a gente faz para que isso aconteça? Tá? Vocês veem aqui do nosso lado direito. Então, o nosso diferencial é dedicar profissionais altamente capacitados nos projetos em quais temos expertise. Então, antes de liderar um projeto, o Frank hoje ele está liderando projetos. Antes de liderar qualquer projeto, ele deve ter feito pelo menos uns 20 projetos em metodologias, em trabalhos similares ao que ele faz hoje. Então, ele entende muito do que ele faz, assim como eu e assim como os outros sócios que a gente tem na Grados também, tá? A gente não coloca no cliente uma pessoa que é um marinheiro de primeira viagem, que nunca viu aquele problema antes e não sabe como resolvê-lo. Então, cada projeto nosso, diferente de outras consultorias, tem um sócio dedicado full time, então a atenção é direta dos nossos profissionais mais sêniores em cada um dos clientes. Isso ajuda também os consultores quando estão, caso vocês se interessem pela Grados e venham a participar do nosso processo seletivo e passem, vocês vão ver que o fato de ter pessoas sênior sempre alocadas no projeto é bom para o cliente, mas é bom para os consultores que estão na empresa também, porque eles acabam crescendo muito mais rápido, têm um contato muito mais direto com pessoas que já entendem bem de como é que funciona esse tipo de trabalho que a gente faz, tá? Então, eu diria que a Grados é um ótimo lugar para quem quer aprender, porque esse fato de a gente ter profissionais dedicados diretamente com você por muito tempo faz com que você aprenda muito rápido, e quem gosta de estar exposto em projetos com alto impacto e retorno, tá? Então, os projetos que a gente faz são realmente projetos muito interessantes. Bom, pode passar, por favor. E não somos marinheiros de primeira viagem, nós temos mais de 20 anos de experiência, tá? Então a Grados foi fundada há mais de 20 anos e a gente já fez mais de 400 projetos em, no mínimo, 25 países, tá? Provavelmente é bem mais do que isso. E vocês podem ver alguns exemplos dos nossos clientes e vocês vão ver que não só nós fazemos projetos que têm alto impacto, mas também fazemos projetos nas maiores empresas do Brasil e também do mundo, tá? Então, se vocês olharem Ambev, Usiminas, Vale, GPA, Globo, sempre são empresas que ou são as líderes do seu setor ou são próximas de serem as líderes, tá? Então, isso faz com que a gente tenha, primeiro, uma gama muito grande de tipos de empresas diferentes que a gente conhece. Então, na Grados a gente não especializa pessoas por exemplo, tipo de cliente ou de segmento de mercado. Então, eu já fiz projetos desde da parte de bebidas até a parte de papel, de telefonia, trabalhei com livraria. Então, você, na sua carreira na Grados, você acaba não se especializando em nenhum mercado, você acaba tendo uma visibilidade muito grande de todos eles. Eu acho que isso é uma coisa bastante interessante. Então, você faz projetos que são muito relevantes e empresas que são muito relevantes. Tá? Isso eu acho que é bem importante de pontuar, só queria reforçar esse ponto do Fernando. Desses clientes aqui, eu posso citar Nestlé, Fleury, Einstein, Marisa, então também uma gama grande de indústrias aí. E o legal é que você conhece as particularidades de cada uma das indústrias, né? Então, você conhece cada um das especificidades que cada tipo de projeto traz com isso. Não, correto. E antes de trabalhar em consultoria, eu trabalhava em empresa, né? E a velocidade de aprendizado de uma pessoa em consultoria comparado com o que eu tinha numa empresa mais tradicional é inacreditável. Eu acho que um dos pontos é esse. Você está a cada momento lidando com um tipo de mercado diferente, um tipo de cliente diferente. Então, isso é muito enriquecedor, tá? Então, além de vários tipos de clientes, também já estivemos em várias partes do mundo, né? Então, se vocês olharem aí no mapa, vocês vão ver que, basicamente, no mundo inteiro a gente já fez projeto. Acho que falta explorarmos um pouquinho a África, mas, de resto, a maioria dos países já fizemos. Eu mesmo já fiz projeto no Brasil, nos Estados Unidos, na Costa Rica, Guatemala, no Chile. Agora, eu estou num projeto no Chile atualmente, apesar de estar localmente no Brasil agora, eu estou num projeto no Chile. Já fiz projetos que tinham impacto na Argentina, Colômbia, Uruguai. Então, normalmente a gente não presta o primeiro projeto para uma empresa que é de fora do Brasil. Normalmente a gente faz um primeiro projeto em uma empresa dentro do próprio Brasil. Mas, normalmente, quando esse projeto é bem sucedido, e normalmente ele acaba sendo levado para outros países, caso essa empresa tenha filiais em outros países, tá? E uma coisa interessante, falando aqui de jornada fora do Brasil, ultimamente, eu falei que estava num projeto no Chile, uma das últimas novidades da Grados é que a gente formou uma parceria com uma consultoria chilena que chama Virtus, e é muito provável que, dada essa parceria, a gente tenha muito mais projetos
no Chile e em outros países da América Andina, principalmente onde essa consultoria tem atuação, tá? Então, para quem gosta de fazer projetos fora do Brasil, e normalmente as pessoas mais jovens gostam, porque ainda não estão casadas, não tem nada não tem filho, não tem nada que assegure no Brasil, elas gostam de conhecer lugares diferentes. Quando a pessoa vai ficando mais sênior, esse ímpeto vai abaixando um pouco, mas acho que muita gente aí vai achar interessante essa possibilidade de fazer projetos fora do Brasil. Eu diria que, no momento atual, a gente tem uns 40% do quadro de consultores grados alocados em projetos que são fora do Brasil. Não sei, Frank, se eu estou sendo muito conservador, mas é no mínimo 40%, eu acho. Eu acho que é por aí. Eu acho legal citar também que pelo menos um projeto por ano fora do Brasil a gente tem. Então, eu não lembro de nenhum ano que a gente não teve um projeto fora do Brasil. Eu peguei projetos ali no que eles chamam de Cone Sul, né, que é Chile, Argentina e Uruguai, peguei na Colômbia também, e como o Fernando já comentou, Estados Unidos, Guatemala, Costa Rica. Então, todo ano tem algum projeto fora do Brasil e, como ele falou, é uma experiência bem legal conhecer lugares diferentes. Bacana. Beleza? E a Grados, ela tem duas, não sei se vocês já ouviram falar isso, mas a gente tem duas divisões de negócio. Uma é a consultoria de gestão tradicional, que eu falei para vocês agora há pouco, a gente entrega projetos de alto impacto e alto retorno para os nossos clientes. E também a gente tem uma empresa de soluções. Então, grande parte do trabalho que a gente faz no cliente, a gente quer que esse trabalho seja perenizado. E para isso surgiu a Grados Soluções, que ela nasceu como uma fornecedora de softwares para consultoria. Então, no começo, a Grados Soluções era basicamente, ela fazia softwares que garantissem que os processos que a gente implantou durante a consultoria, eles se mantivessem no cliente no longo prazo. Só que hoje ela é muito mais que isso, tá? Então, hoje, além dessa Grados Soluções continuar fazendo esses sistemas que são muito importantes para a consultoria, ela também tem um poder muito grande de analytics. Então, a metodologia, o conhecimento de analytics que a gente tem na Grados todo passa pela Grados Soluções. E também a Grados Soluções é responsável por fazer o acompanhamento e o relacionamento de longo prazo com os nossos clientes, tá? Então, a Grados faz um projeto numa empresa. Então, por exemplo, o Frank falou lá que ele fez um projeto na Via Varejo. Eu fiz um projeto na Via Varejo. Depois que termina esse projeto, a consultoria sai desse projeto depois de 6 meses, né? Então a gente faz um acompanhamento de pelo menos 6 meses, e depois a Grados Soluções continua esse relacionamento de longo prazo com essas empresas, tá? Então, até o momento que essas empresas continuem usando a nossa metodologia, usando nossos sistemas, a Grados Soluções vai dar apoio a elas. Então, não vou me alongar muito nisso, senão é conversa para 1 hora, mas acho que isso é bastante interessante, é um mercado que a gente vê bastante crescimento aí no futuro, tá? As entrevistas que a gente vai falar hoje, elas são especificamente da parte de consultoria, tá? Então, as entrevistas para dev, para desenvolvedores, da parte de soluções, são um pouco diferentes. Se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar aí também no Q&A que a gente responde no final da apresentação. Bom, falar um pouquinho das nossas abordagens para gerar esse resultado, esse valor que o Fernando comentou. Aqui, como ele falou, a ideia é falar muito rapidamente, né? A gente tem outros webinars nos quais a gente se aprofunda um pouco mais em cada uma das metodologias, mas a ideia aqui é justamente dar uma pincelada muito rápida do que a gente faz, né? Então, o nosso foco ele é muito voltado à produtividade. Então, para a empresa ser mais produtiva, eu posso ou aumentar a receita dessa empresa ou diminuir os custos, de maneira um pouco simplória, né? Mas nessas duas categorias tem um mundo de coisas que dá para a gente fazer. E a gente trouxe aqui só alguns exemplos de abordagens que a Grados tem para chegar nesses objetivos. Então, primeiro, a gestão da receita. Então, um projeto desse tipicamente envolve o que a gente chama de vendas de precisão, que seria basicamente estimar o potencial de aumento de receita por categoria de produto, por município ou até por PDV, tá? Então, no nível mais granular possível, né? A gente também faz aumento de produtividade fabril, e aí a gente entra realmente no chão de fábrica para ver produtividade máquina a máquina, equipe de produção, equipe de manutenção, equipe de logística. Então, são análises bem granulares mesmo, com recomendações bem acionáveis para os clientes, né? A gente tem também redução de custos logísticos de distribuição. Esse é um projeto bem legal, bem complexo, né? É um problema bem grande, geralmente. Então, geralmente, os clientes eles têm centros de distribuição, né? E aí, o objetivo nesse tipo de projeto é justamente achar esse balanço entre o meu custo de transporte e o meu custo de armazenagem, por exemplo. Se eu tiver um centro de distribuição em cada cidade do país,
meu custo de transporte vai ser baixo, porque o centro de distribuição já vai estar próximo dos pontos de venda, mas o meu custo de armazenagem vai ser muito alto, né? Então, eu tenho gastos com aluguel, com compra de terreno para CDs, etc. E se eu tenho só um centro de distribuição para o país inteiro, o contrário. Meu custo de armazenagem não vai ser tão alto, mas o custo com caminhões para transportar os produtos vai lá para cima, né? Então, é justamente achar esse balanço fino entre esses tipos de custo. A gente tem também redução de custos fixos. Esse eu diria que é o nosso grande carro-chefe, né? Um projeto que a gente chama de orçamento matricial, no qual a gente pega toda a base de custos fixos da empresa, e aí custos fixos talvez seja um termo um pouco simplório também, porque tem um mundo de coisas aí dentro. A gente fala desde telecomunicações, de telefonia fixa, móvel, link de dados, até aluguel, até serviço de limpeza, energia elétrica, enfim, tem um monte de coisa que dá para analisar aí dentro. Então, a gente pega essa base de custos do cliente, roda uma série de análises para ver aonde ele pode ser mais produtivo e o que ele precisa fazer para ser mais produtivo, né? E gera todas essas recomendações, culminando em, como o Fernando comentou, dezenas, às vezes até centenas de milhões de reais por ano de economia, que são capturadas num curtíssimo prazo. Estamos falando aí de um ano, um pouco mais de um ano às vezes, né? Então já é um resultado que o cliente vê já no ano seguinte, no exercício orçamentário seguinte, né? E a gente faz esse desenho organizacional também. Então, dada uma estratégia que a companhia setou, a gente vê se a organização está alinhada para atingir essa estratégia que foi definida, né? Então, tanto níveis mais de cima quanto de dimensionamento organizacional também, dimensionamento de equipes. E acho que um ponto importante é a valorização do desenvolvimento profissional dos nossos consultores. Então, somos uma empresa de consultoria, não temos muitos ativos, né? Os nossos ativos são computadores, basicamente, e as pessoas. Então, a gente investe pesado na capacitação dos nossos profissionais. Então, o Fernando já comentou, ele foi para o INSEAD, eu fui para a Michigan Ross. A gente tem um quadro de consultores que possivelmente nenhuma consultoria tem em percentual de consultores que fez MBA, frente ao quadro total de consultores, né? Então, sim, MBA patrocinado, com certeza, não tem outra empresa no mundo que tenha um percentual de pessoas patrocinadas no MBA que a Grados tem. Acho improvável que exista outra empresa assim. Exatamente. E só as escolas de ponta, né, digamos. Então, vocês estão vendo aí Columbia, Chicago Booth, MIT, IESE. Então, é de fato uma capacitação pesada, né? Mas essa capacitação não vem só do MBA, né? Então, é um dos pontos, mas não é o único. Então, a gente investe também em on-the-job training. Possivelmente, caso aprovados, vocês já comecem em um projeto na Grados. Então, comecem no dia a dia do projeto, com interações controladas, obviamente, com o cliente, tendo análises para fazer, tendo coisas para entregar. E eu acho que esse é o principal componente do aprendizado, esse aprendizado no dia a dia de fazer as coisas mesmo, né? E aí isso amarra um pouco com a colaboração que o Fernando já falou um pouco lá atrás. Por ter um time muito colaborativo, esse aprendizado on the job, ele tem uma curva extremamente inclinada. Então, você aprende muito no começo, né? Uma anedota que eu gosto de falar é que eu entrei na Grados praticamente sem saber mexer no Excel. Eu nunca tinha feito uma tabela dinâmica na vida. E aí, tendo que entregar análises, tendo que pedir ajuda para o pessoal sempre disposto a ajudar. Essa curva de aprendizado, ela é realmente muito forte. E, por último, a gente tem treinamentos mensais em sala de aula. Agora, não mais em sala de aula, com todo esse tema aí. A gente está fazendo treinamentos por videoconferência. Mas, toda última sexta-feira do ano, a gente tem um treinamento de algum tema que vai impactar no nosso dia a dia. Então, seja um tema mais analítico, a gente usa bastante ferramenta para melhorar a nossa produtividade interna também, né? Não adianta só vender produtividade para os clientes se a gente não é produtivo internamente. A gente usa uma série de ferramentas para deixar a execução das análises mais eficiente. Então, sempre que aparece uma ferramenta nova ou uma atualização, a gente tem um treinamento disso, mas a gente também tem treinamentos de soft skills, digamos, porque a gente tem que lidar com o cliente no dia a dia. Então, treinamentos de comunicação oral e escrita são obrigatórios para todo mundo que entra na Grados. Recentemente tivemos um treinamento de gestão de pessoas também. Então, todos os temas que impactam no dia a dia do consultor estão cobertos por essa grade de treinamentos. E o plano de carreira da Grados, ele é muito, primeiro, ele é muito acelerado e, segundo, ele é muito transparente, né? Então, aqui a gente tem, obviamente, médias, porque tudo isso está atrelado a desempenho, né? Mas estamos falando de 3 a 4 anos como um analista, e aí, mediante desempenho, uma promoção e o início da participação societária e, possivelmente, um patrocínio para MBA, né? Então, como a gente comentou, a Grados é a empresa no mundo que tem o maior percentual de MBAs patrocinados versus o seu quadro total, né? Então,
começa aí todo o processo para aplicar o MBA, fazer o MBA, existe a possibilidade de fazer o MBA tanto fora quanto no Brasil, porque a gente sabe que cada um tem a sua realidade, né? Então, pessoas que acabaram de casar, acabaram de ter filho, não querem fazer um MBA e parar a carreira por 1 ano e meio para fazer um MBA full-time lá fora, tem a opção de fazer o MBA no Brasil, mas também acho que a opção mais atrativa seria fazer o MBA lá fora, né? Como nós dois fizemos. Eu acho que os 10 últimos escolheram fazer fora, né? Se pegar os 10 últimos que Exato. foram fazer MBA, escolheram sair. Então, É isso aí. é mais atrativo, de E na fato. volta do MBA, você volta como um associado pós-MBA, liderando projetos e depois uma promoção para sócio líder de projetos. Uhum. Bom, aí falando um pouquinho dos nossos diferenciais de carreira, acho que a gente já falou um pouquinho de cada um deles ali atrás. Então, primeiro é carreira acelerada. O Frank comentou rapidamente isso, que dependendo do seu desempenho, você consegue crescer muito rápido na carreira. Então, o Frank é um exemplo, eu sou um exemplo, tem muitos outros exemplos de pessoas que cresceram muito rápido aqui dentro, tá? Carreira acelerada não é uma exceção, é uma regra. Então, eu sei que em empresas existem pessoas que têm carreira acelerada, mas isso é exceção, não a regra. Na Grados, isso é a regra, tá? E, obviamente, uma remuneração atrativa atrelada a isso. Então, nós não estamos querendo contratar pessoas que vêm para cá só por causa de dinheiro, mas, óbvio, o dinheiro é uma consequência dessa carreira acelerada também. Projetos desafiadores com exposição constante à alta direção dos clientes, eu também comentei disso no começo, então isso, quando eu entrei na Grados, era o que mais me chamava a atenção, o fato de poder estar trabalhando em empresas de primeira linha, falando com os executivos de primeira linha dessas empresas. Quando eu estava no banco, na empresa que eu trabalhava antes, ter uma reunião com o diretor da empresa era um evento para mim. Agora, fazer reunião com o presidente e diretor de empresa é corriqueiro, tá? Isso não só porque eu sou líder de projeto, mas uma pessoa com alguns meses de Grados já começa a ter esse contato mais intenso com pessoas sêniores do cliente, tá? Um indicador que eu MBA gosto de usar, patrocinado? desculpa, Fernando. Um indicador que eu gosto de usar é que em todos os meus projetos, absolutamente todos os meus projetos da Grados, eu participei de pelo menos uma reunião com o presidente e com diretoria, né? Obviamente, como analista júnior, você está lá com o backup, com a planilha, com todos os números. Caso alguém pergunte, você vai responder. E aí, conforme a sua carreira evolui, você vira líder de projeto, você está lá apresentando. Mas eu acho muito legal que desde o primeiro projeto eu participei de pelo menos uma reunião com o presidente. E eu acho que isso é um diferencial muito grande no começo de carreira, porque você começa a aprender como essas pessoas pensam, né? No começo é meio intimidante, mas aí você aprende que são todos seres humanos e o melhor que você pode tirar você ver as interações. Então, como a pessoa escuta um problema, como ela raciocina sobre isso e qual é a ação que ela toma, né? E eu acho que ter a oportunidade de participar desse tipo de interação no começo da carreira é algo extremamente válido. Sim. E, bom, MBA patrocinado, o Frank já falou, não vou voltar nesse tema. E eu acho que a última aqui é o que me mantém na Grados há 10 anos. Eu acho que, e os anos que eu vou ficar aqui para frente também vão ser por conta disso, é por conta da equipe que a gente conseguiu formar aqui, tá? Então, é uma equipe muito colaborativa, as pessoas são capacitadas, você sabe que se você tiver um problema, se precisar de ajuda, vai ter alguém para te ajudar. Se você estiver fazendo um trabalho com alguém, essa pessoa vai te entregar um trabalho bem feito, um trabalho com bastante cuidado, vai entregar pensando em fazer o melhor, e também sempre tentando ao máximo fazer com que as pessoas ao seu redor cresçam, tá? Então acho que tem uma vontade real das pessoas aqui na Grados de ajudar os seus companheiros a crescer também junto na carreira. Isso eu acho que é muito difícil você ver em qualquer empresa do mundo, tá? Então, se eu estou aqui até hoje é por conta dessa equipe colaborativa com consultores altamente capacitados, que acho que posso falar por todas as pessoas que trabalham na Grados, que muitos são muito mais que colegas de trabalho, são bons amigos mesmo, tá? Então, acho que isso é uma coisa que é muito legal aqui. Bom, falando um pouco do processo seletivo, né? O processo seletivo ele é composto de basicamente 3 etapas. Então, na primeira etapa, a gente teria uma análise de background, ou seja, uma análise de currículo, e um teste padrão no formato do GMAT. A gente já teve um outro webinar, algumas semanas atrás, explicando um pouco como é o formato da prova, dando algumas dicas, dando exemplos de exercícios. Então, isso está lá no nosso site. Se você quiser mais informações sobre o teste, a gente já tem esse webinar. Passando por essa análise e o teste, né, a gente entra nas rodadas de entrevista com sócios. São geralmente 2 rodadas com 2 entrevistas cada, então 4 entrevistas no total.
né, que é o objetivo desse webinar, a gente entrar um pouco mais a fundo nisso, dar algumas dicas, falar um pouco do formato. E passada essa rodada de entrevistas com os sócios, a gente teria a rodada final de entrevista com o sócio-diretor, com o Gustavo Pierini, que também é o sócio fundador da Gratos. Então, entrando um pouco nessa parte de entrevistas, a parte dos testes também mede isso, né? Mas nas entrevistas, por ter a interação, a gente consegue medir um pouco melhor. Então, quais são as habilidades buscadas em um candidato? Sempre que a gente faz palestra de recrutamento, essa pergunta inevitavelmente vem. Então, a ideia é a gente separou em 4 categorias aqui, né? A primeira são habilidades quantitativas, então é necessário ter um conforto com números e contas. O nosso dia a dia, as análises envolvem números, envolvem contas, então é uma habilidade que se é esperada de um candidato. Tá? Sim, uma coisa que eu diria é, nos cases que vocês estiverem fazendo, vai ter conta, tá? Então, se vocês não estão fazendo uma conta, vocês estão fazendo errado. Vocês têm que procurar alguma conta que vocês tenham que fazer, porque todos eles, invariavelmente, vão testar suas habilidades quantitativas, tá? E não só fazer a conta de forma correta, eu diria, mas ter a sensibilidade de se essa conta faz sentido, né? Que é esse principal segundo ponto aí. Então, traduzir os números em business sense e em realidade. Então, não é porque você fez uma conta de 1 mais 1 igual a 2 que ela está correta, ela não necessariamente está correta do ponto de vista do contexto do case, né? Então, isso é importante também. Fazer alguns sanity checks para ver se esse número ele faz sentido de acordo com a realidade, para ver se isso está de acordo com o contexto que foi apresentado. Então, são essas 2 grandes dimensões, né? Não errar a conta e garantir que a conta faz sentido de acordo com todo o contexto que foi dado. A segunda categoria que chama de problem solving, porque não adianta, não vou falar não adianta nada, mas só fazer as contas e garantir que ela está de acordo com o que foi dito não é suficiente, né? A gente vai entrar em cada uma das etapas do case mais para frente, mas a ideia é que a gente consiga mensurar como você estrutura o seu raciocínio. O case ele é basicamente um problema e uma das primeiras etapas é estruturar o raciocínio para, pelo menos, montar o plano para chegar na solução, né? Então, essa dimensão de problem solving ela é bem importante também porque impacta diretamente no nosso dia a dia. Se você sabe fazer as contas de forma correta, mas não consegue estruturar o raciocínio, não consegue quebrar o problema em pedaços menores para resolver um problema de cada vez, vamos ter um problema também. Eu acho que consultoria, acho que um dos maiores desafios que um consultor tem que pegar um problema muito complexo, transformar ele em alguma coisa que seja solucionável e depois transformar essa coisa solucionável em recomendações práticas e acionáveis, tá? Então, essa parte de problem solving que o Frank está falando é essencial para isso, tá? Se a pessoa não sabe, ou se ela ainda não conseguiu treinar o suficiente para estruturar seu raciocínio, fazer o problema quebrado em pedaços, conseguir entregar aos poucos isso para o seu entrevistador ou para o seu cliente e depois dar uma recomendação baseada nessa estruturação já feita anteriormente, você vai ter bastante dificuldade no mundo de consultoria, tá? Isso acho que é um skill básico que um consultor tem que ter. A próxima categoria também está um pouco relacionada a isso, né? A esse dia a dia de sintetizar recomendações, né? Então, a gente busca uma comunicação eficiente, porque o consultor ele não fica só atrás do computador fazendo análises, rodando análises, ele também está em constante interação com o cliente, primeiro entendendo o problema, né? E depois, como o Fernando mencionou, desenvolvendo recomendações que sejam acionáveis e que o cliente compre, entre aspas, né? Então, por isso que a gente tem essa habilidade em convencer. A recomendação ela pode estar analiticamente perfeita, se a sua comunicação é falha, o cliente não vai entender, o cliente não vai querer fazer, e aí todo mundo perde, basicamente, né? Conforto com ambiguidade, então, isso se traduz relativamente bem nos cases. Nem sempre a gente tem todas as informações que são necessárias, mas através de uma comunicação eficiente a gente consegue chegar num ponto ótimo, né? Então, com falhas na comunicação, a gente não pega dados que eventualmente existem, né? Então, isso pode ser um problema também. E presença e empatia, porque está muito relacionado com o dia a dia de trato com o cliente, né? A gente tem pelo menos uma reunião diária com alguém do cliente no projeto, então é uma dimensão necessária também, digamos. E acho que por último, teamwork, a capacidade de trabalhar em equipe, né? Como o Fernando comentou, e eu também acredito nisso, é o maior diferencial da Gratos.
Então, as pessoas aqui realmente querem se ajudar, né? A gente não tem uma competição negativa, digamos. Então, essa habilidade de teamwork, ela é muito prezada aqui dentro, tá? E não só isso, se você tem um bom teamwork, você consegue, primeiro, aportar conhecimento para os seus colegas que sejam mais júniores, e segundo, trazer todo o time para que ele seja mais eficiente, né? Então, um time eficiente que trabalha bem, a soma é muito maior do que só as partes, né? Ok, agora a gente dividiu aqui para vocês entenderem melhor as dicas entre a parte de fit, como a gente diz, das entrevistas, tá? Então, a parte de contar sobre a sua carreira, contar sobre a sua vida, os seus interesses e as suas motivações. Depois o Frank vai me ajudar com a parte das entrevistas de case, tá? Então, normalmente uma entrevista que você vai fazer, acho que na Grados, em qualquer consultoria, ela vai começar com uma entrevista em que você tem que apresentar suas motivações, seu currículo e por que você está ali, tá? Então, aqui a gente vai dizer algumas boas práticas de como fazer isso, tá? Então, se vocês olharem, tem a primeira boa prática, que é contar uma história na apresentação, conectando tópicos do currículo com sua motivação em cada etapa. É muito importante que você consiga nos explicar com efetividade o por que você está aqui hoje, por que você está fazendo essa entrevista em consultoria hoje, o que na sua carreira te levou a esse momento, tá? A gente até colocou como um ponto de atenção aqui que não é ideal repetir as informações do currículo, porque o que já está no currículo normalmente já vai ter sido lido pelo seu entrevistador antes, ele já vai saber essas coisas, já está descrito ali também. O mais importante durante a entrevista é você conseguir dar um pouco de embasamento para aquilo que você tem no seu currículo, as atividades que você fez, o porquê você fez aquilo, qual que era o seu objetivo com aquilo e como isso te trouxe até aqui, tá? E isso, o que a gente considera aí? O que a gente considera que seja importante um consultor ter nesse quesito, tá? Então, tem o famoso teste do aeroporto. Então, eu gostaria de viajar a trabalho com ele. Então, a gente falou que tem muito projeto fora do Brasil, né? Então, ou fora de São Paulo. Nesses projetos, você vive intensamente com os outros consultores que estão na sua equipe. Você passa dias e dias vendo essas pessoas mais do que qualquer outra pessoa. Então, é muito importante para o entrevistador e também para o clima da empresa que as pessoas que foram contratadas são pessoas que a gente gostaria de viajar a trabalho, que a gente gostaria de conversar, que a gente gostaria de ter um contato mais próximo. Tá? Então, isso é uma coisa que sempre você vai ser avaliado por isso, porque a Grados é uma empresa que prima por um bom relacionamento entre as pessoas e que tenhamos somente pessoas que sejam do perfil que a gente espera. Tá? Outro ponto é estrutura bem sua própria história. Então, é importante que você consiga contar uma história, como eu falei, né? Não simplesmente repetir aquilo que está no currículo ou dar informações espaçadas sem conseguir concatenar uma coisa a outra. É muito importante a gente entender como você conta a sua própria história, porque isso conversa até com aquilo que o Frank tinha falado há pouco da parte de comunicação. Então, o primeiro ponto para você ter uma boa comunicação é conseguir estruturar uma coisa que você sabe muito bem, como a sua própria história. Então, é muito mais difícil uma coisa que você não tem tanta familiaridade, mas a sua história é uma coisa que você deveria ter bastante familiaridade para explicar, tá? E possui desenvoltura e empatia. Então, isso um consultor ele tem que ser sempre uma pessoa que tem um bom senso técnico, acadêmico de números, mas também tem que ser uma pessoa com desenvoltura e empatia para conseguir vender suas análises, suas recomendações para o cliente. Tá? Então, são coisas que a gente considera muito. Outra boa prática é destacar resultados obtidos em cada etapa, detalhando sua participação e lições aprendidas em cada processo. Tá? Então, em cada uma das etapas que você colocar no seu currículo, o que você fez, é interessante que vocês tragam o que aconteceu, o que foi o resultado disso que você fez e se foi bem sucedido, mal sucedido, por quê, o que você tirou de lição disso, o que você tirou de lição desse sucesso que você teve ou desse fracasso, e o que você faria diferente na próxima vez para sair melhor, tá? Então, o que a gente vai avaliar aqui? Então, quais são suas realizações? Então, como é que você se posiciona em relação às outras pessoas do mesmo tenure que você, do mesmo tempo de formado que você, em relação aos resultados que você já obteve? Como é que você trabalhou? Isso é muito importante, né? Como é que você trabalhou com seus acertos e erros? Porque a gente sabe que todas as pessoas erram, todas as pessoas cometem determinados erros. Mas a forma com que as pessoas lidam com esses erros diz muito sobre elas. Então,
uma coisa que mostra muito para a gente se esse candidato vai ser um candidato que vai ser alguém que a gente pode contar quando ele trabalhar com a gente o que ele fez quando ele cometeu um erro, como é que ele lidou com essa situação, como é que ele fez para resolver esse problema. Isso é bastante importante também. Então, além de falar do passado, então falar o que você já realizou até agora, isso é importante, tá? Então é bem importante você ter um passado sólido, com um bom histórico acadêmico, com boas histórias para contar no currículo. Além disso, é importante saber o que te motiva, o que você quer fazer no futuro, quais são suas ambições profissionais e e principalmente por que a entrevista que você está fazendo agora ajuda nessas ambições profissionais, tá? Então, falar somente do passado, como está aqui no ponto de atenção, né, e não dizer o que você quer fazer no futuro, isso pode ser um risco, tá? Então, seja bastante direto quando for dizer por que eu estou aqui, qual é a minha meta para o futuro e por que a Grados é o lugar que vai conseguir com que eu faça que essa meta seja realizada. E é importante você ver se isso é uma verdade, tá? Então, se você vai numa entrevista simplesmente para passar naquela entrevista e não estudou direito à empresa e sabe se a cultura dela bate com a sua, às vezes está se vendendo para uma empresa que talvez você não queira ter um relacionamento de longo prazo com ela, tá? Então, entenda se suas ambições elas combinam com as ambições de uma consultoria ou de uma empresa como a Grados, tá? E esse último ponto, né, tem um pouco a ver com isso que eu falei, entenda a cultura da empresa. Então, o que diferencia a Grados de outras empresas? Então, esse webinar aqui ajuda isso, mas tem vários outros que podem fazer vocês entenderem qual é o tipo de cultura que a gente tem aqui em casa. E nem toda empresa é para todo mundo e nem todo mundo é para toda empresa, tá? Então, tenha certeza de que as empresas que você está fazendo entrevistas e se vocês vierem fazer entrevista na Grados, tenham certeza disso, de que a cultura de vocês bate com a nossa e que você realmente quer e que vai ser um relacionamento de longo prazo que vai ser bom para você, tá? Então, um ponto de risco aqui é usar a mesma abordagem para vários processos seletivos, sem diferenciar consultorias ou consultorias e trainees. Isso é bastante recorrente, tá? Entenda a empresa que você está prestando, entenda por que ela é uma empresa que faz sentido para você e se ela faz ou não faz sentido para você, tá? Então, o que o avaliador considera. Então, uma coisa que eu olho bastante é, essa pessoa está no lugar certo? Ela escolheu aquilo que faz sentido, dado a história dela, dado as ambições dela, dado a cultura, o tipo de pessoa que ela é, o perfil que ela é, tá? Então, Bom, Frank, falar um pouco fique à vontade de falar sobre o que... Então, agora a gente chega na parte do meio da entrevista, né? Então, essas dicas do Fernando, elas se aplicam à entrevista inteira, mas, como a gente viu lá atrás, a entrevista ela tem 3 etapas. Então, essa primeira mais de fit, de falar um pouco sobre o seu currículo, suas motivações, sobre a cultura. Uma segunda parte do case e a terceira parte de perguntas e respostas. Então, perguntas que eventualmente vocês façam aqui e a gente não tem a oportunidade de responder, vocês têm a oportunidade de perguntar diretamente para o entrevistador na entrevista. Então, falando especificamente da parte do meio da entrevista, que é o case, né? O que é um case em linhas gerais? O entrevistador ele te dá um problema, né? Ele pode ser um problema tão ambíguo ou tão amplo quanto possa existir. E a ideia é que você, primeiro, estruture o seu raciocínio para comunicar uma abordagem para a resolução desse problema e isso acabe virando uma conversa entre você e o entrevistador. Então, você no início não vai ter todos os números, não vai ter todas as informações e a ideia é que através dessa conversa você consiga obter essas informações para depois fazer as contas, plugar isso na sua estrutura inicial e gerar uma recomendação ao final. Então, o grande objetivo do case é gerar uma recomendação final, o que fazer, se você recomenda ou não a abordagem que foi proposta, etc. Então, a gente separou em 4 grandes categorias aqui. Entenda o enunciado do problema, avalie se os dados disponíveis são suficientes, propõe uma solução e apresente a solução proposta. Então, em primeiro lugar, entender o enunciado do problema, compreender o problema. Então, o entrevistador vai te dar linhas gerais da situação, né? Mas é importante nessa primeira etapa que você tenha entendido a maior parte possível desse problema, né? Então, é comum que os entrevistados façam perguntas de clarificação, isso é normal e até esperado, né? Então, é importante demonstrar uma audição ativa. Então, em primeiro lugar, o entrevistador vai falar o problema, é preciso escutar com atenção, porque ninguém gosta de falar a mesma coisa 2, 3 vezes. Então, não só ouvir, mas também anotar bastante. Eu acho que essa é uma recomendação importante, né? Então, todas as informações que o entrevistador passar para você, anote para você não cair na armadilha de perguntar essa mesma coisa de novo lá na frente, né? Então, já está aí com boas práticas, anote os dados fornecidos,
destaque o problema-chave, porque, como eu falei, existe muita ambiguidade no começo, existe muita falta de informação, então é importante entender justamente qual é a pergunta que se quer responder, né? Reformular o case nas suas palavras é uma boa prática também, para garantir, de novo, que você entendeu o problema, que você está indo no caminho certo, né? E confirmar o seu entendimento. Depois, a gente vai para essa troca de informações, digamos, né? A partir do momento que você entendeu o problema, você precisa estruturar seu raciocínio, expor esse raciocínio para o entrevistador com uma comunicação clara. Então, o entrevistador precisa estar a par de cada passo que você está seguindo na resolução do case, né? Vão ter muitas informações trocadas. Então, se vocês fazem algumas perguntas, eventualmente a gente não tem essa informação, eu falo não tem essa informação, ou a gente tem e dá essa informação. Então, é importante garantir que todos os dados disponíveis que você já tem através dessas perguntas e respostas são suficientes para pelo menos uma primeira resolução, né? Então, as habilidades aqui são o pensamento crítico e o planejamento. Então, como eu falei, é importante montar uma estrutura para o entrevistador ver qual é o seu plano de ataque, vamos chamar assim, para ver se não falta nenhuma perna nessa equação, né? E aí depois entrar nesse jogo de perguntas e respostas para conseguir esses dados que são necessários. Depois, a gente vem para a proposta da solução, e aí tem um salto meio grande, né? Mas envolve, de novo, essa etapa do meio de perguntas e respostas. Vocês vão pegando os dados, vão plugando na estrutura que vocês montaram e vão chegando em respostas, né? E aí, de nada adianta chegar numa resposta se a gente não consegue propor uma solução para o problema, né? Então, é importante, ao final do case, estruturar uma recomendação, pensar um pouco quais são os riscos dessa recomendação, quais são os próximos passos, e o que mais a gente deveria considerar. Não necessariamente uma resposta completa de um case tem só o aspecto quantitativo. Então, sim, vão ter contas, como o Fernando comentou, se você não está fazendo contas, você está fazendo alguma coisa errada, mas também tem alguns aspectos qualitativos a se considerar em muitos cases, né? E aí isso também está sendo avaliado, né? As habilidades na hora de propor uma solução, o poder de análise e de síntese também, e aquele problem solving que a gente comentou lá atrás, né? Então, boas práticas: desenvolver uma estratégia estruturada, ter a sua estrutura do começo, se manter a ela, mas ir atualizando essa estrutura conforme a conversa vai seguindo, né? Comunicar muito bem essa estratégia, então, no passo a passo, o que você pretende fazer e aonde você pretende chegar, porque o entrevistador ele não quer que você chegue na resposta errada. Então, se você comunica bem o passo a passo, onde você está e aonde você quer chegar, o entrevistador te ajuda, na verdade, né? Fala, acho que não é por aqui, acho que é por ali, etc. E para que isso ocorra, é necessário que a estrutura esteja organizada e bem comunicada. E, por último, apresentar a solução proposta. Então, explicar um pouco como a solução que você chegou soluciona o grande problema do case, né, o problema que foi proposto. Aqui também estamos pedindo comunicação, né, porque os problemas, às vezes, eles são complexos e aí você precisa pegar vários pedacinhos e fazer uma síntese disso, né, para chegar numa recomendação de 1, 2, 3 frases, né? E algumas boas práticas aqui: planejar esse discurso, então treinar um pouco como você faria uma recomendação de um case padrão, e novamente essa comunicação, essa clareza e essa concisão, né? Então é importante amarrar todas as pontas muito bem para chegar numa recomendação efetiva para isso. Uma coisa que eu acho sobre cases, tá, é que case ele depende bastante de você já ter visto um case, já ter tentado fazer um case, então depende um pouco da sua experiência com trabalhar com cases, tá? Então é muito difícil alguém que nunca tenha feito um case na vida venha numa entrevista de consultoria e consiga passar, tá? Então acho muito, muito relevante que antes de fazer qualquer entrevista na Grados ou em qualquer consultoria, vocês antes visitem sites, no YouTube vocês podem procurar, tem centenas de vídeos de case interview, tem vários sites, tem Case in Point, que é um livro que vocês podem ler, tem Prep Lounge, que é um lugar que você consegue se preparar para cases. Acho que vir para uma entrevista de consultoria sem nunca ter feito um case, um mock case, né, um case não para valer, acho que isso é quase impossível de passar, tá? O case ele depende de alguns conhecimentos prévios, de você conseguir organizar o raciocínio de uma forma mais ou menos, não diria padrão, mas que tem um modelo de pensamento mais ou menos claro, tá? Então,
primeiro é isso, então entendam sobre cases, façam esses cases sozinhos, então consigam ler um livro e façam esses cases com vocês mesmos. Mas uma coisa mais importante ainda que isso é vocês treinarem com uma outra pessoa entrevistando vocês, tá? Eu sei que muitos clubes de consultoria de faculdades, então quem está na faculdade ainda consegue mais fácil fazer esse tipo de coisa, mas quem não conseguir, talvez procurar o clube de consultoria da faculdade que já se formou, é muito normal ter grupos que fazem mock interviews. Então, tem algumas pessoas do clube de consultoria que organizam esse tipo de evento, que alguém te entrevista, faz uma entrevista mais ou menos como seria em consultoria, para ver como você lida com a dificuldade de, além de ter que conseguir fazer o case interview, ter que comunicar isso para outra pessoa e conseguir ir tirando as informações dela aos poucos para conseguir entregar um produto final que faça sentido, tá? Então, eu diria que não vão fazer um case sem treinar, não vão fazer uma entrevista de consultoria sem treinar case antes, tá? Então conheçam o que te espera durante uma entrevista de consultoria. E aqui eu trouxe alguns tipos de case que eu diria que na maioria das entrevistas que você vai fazer na Grados, eu acho que você vai encontrar um desses tipos de case, tá? Às vezes você tem mais de um desse tipo dentro do mesmo case, mas eu diria que quase todos os casos eles vão se encaixar em alguma desses quadradinhos que eu coloquei aqui para vocês verem, tá? Então, são também cases muito tradicionais, vocês conseguem encontrar no YouTube vários exemplos de pessoas resolvendo cases desse tipo, tá? Então, um case que eu posso garantir para vocês que vocês vão ter em consultoria é um case de market sizing, tá? Então, principalmente se você é recém-formado, se você é estagiário, a gente sabe que você ainda não tem um senso de negócios muito desenvolvido, então, normalmente, esse tipo de case é um case que consegue testar mais quais são as capacidades de estruturação e de matemática e de raciocínio lógico da pessoa que tá sendo entrevistada pela gente, tá? Então, esperem perguntas do tipo quantos colchões são vendidos por ano no Brasil, qual é o mercado total de celulares com telas dobráveis no mundo. Então, esse tipo de pergunta é um tipo de pergunta muito padrão em case interviews, em consultorias, e vocês vão encontrar alguma coisa desse tipo quando vocês quiserem fazer uma entrevista na Grados, tá? Outro que também é muito recorrente é queda de rentabilidade. Então, o lucro de uma empresa está decrescendo e o CEO quer a nossa ajuda para entender o que está acontecendo na empresa. Então, para isso é importante você entender quais são os drivers de rentabilidade de uma empresa, como é que funciona a receita das empresas, como é que funcionam os custos fixos, os custos variáveis, e não somente decorar como isso funciona, mas entender quais são os mecanismos que estão envolvidos aí dentro. Tá? Então, eu sei que é normal pessoas que se formaram em engenharia, por exemplo, não terem muito contato com o que é receita, o que é lucro, o que é margem, mas conhecer esse tipo de expressão, entender esses conceitos antes de entrar numa entrevista de consultoria é bastante importante e vai dar um diferencial importante para vocês. Tá? Outro exemplo muito recorrente de case é case de entrada de mercado. Então, eu vendo hoje produtos no Brasil, devo expandir as minhas vendas para a China? Devo passar a atender meus clientes de maneira online? Então, não necessariamente é uma entrada de mercado, pode ser um oferecimento de um novo serviço ou uma modificação do serviço que é oferecido hoje. E vai ser sempre importante você trazer tanto os aspectos qualitativos de o que poderia ser bom, o que poderia ser ruim dessa entrada de mercado, e também os aspectos quantitativo, mas era qualitativo, então qualitativo disso, e também os quantitativos de quanto que isso vai me trazer de retorno. Então, vai ser uma entrada que vai fazer sentido financeiramente, sim ou não. E isso, muito provavelmente, vocês vão ter que perguntar para o entrevistador de vocês, tirar essas informações aos poucos. Isso é uma coisa muito importante nas entrevistas, que você consiga ir aos poucos fazendo perguntas e tirando informações dos seus entrevistadores. E esse é um exemplo claro de como esses tipos diferentes de cases eles podem se mesclar, né? Porque quando a gente está falando de entrada de mercado, muito provavelmente você vai precisar quantificar esse mercado. E aí, Sim. Muito provavelmente, você vai usar frameworks de market sizing naquele lá de cima. Sim, é verdade. Correto. E a mesma coisa com fusões e aquisições, tá? Então, devo adquirir meu principal concorrente? Muito provavelmente, para fazer uma análise desse tipo, você vai ter que fazer o market sizing desse mercado também, tá? Então, como eu disse, é muito difícil de você conseguir fugir de um case de market size, tá? Muito provavelmente você vai ter um case desse tipo. Tem cases também de price, também que às vezes estão incluídos dentro de alguma das outras técnicas que a gente está falando aqui em cima, ou às vezes eles vêm sozinhos. Então, por exemplo, qual é o preço que eu devo cobrar por um novo medicamento? Devo alterar o preço do pacote de dados do meu serviço de streaming? Então, aí em pricing é importante você saber quando você deveria usar a elasticidade de preço para calcular isso, quando você deveria usar
produtos comparáveis ou produtos concorrentes para definir qual deveria ser esse preço. Eu deveria usar o meu custo de produção como um fator determinante para qual preço eu vou cobrar. Então, são alavancas importantes de você entender, de saber resolver um caso desse tipo, tá? De como eu precificaria um tipo de produto. Eu diria que esse caso é um pouco menos recorrente que os outros, principalmente para quem é recém-formado, mas quanto mais sênior você fica, então quando você está se candidatando para associado, para alguma vaga mais sênior, possivelmente você tenha cases mais voltados a esse tipo aqui, tá? E por último aqui, um outro tipo bastante recorrente de case é de valuation. Então, qual o preço você ofereceria para comprar um Maracanã? Qual o valor da patente de um carro que não consome combustíveis, que você pode abastecer com água, tá? Então, aqui você não vai ser perguntado nada super complexo de matemática financeira nem nada. Vai ser muito mais para entender o seu raciocínio de quais seriam as alavancas que você colocaria para examinar qual deveria ser o valor daquele ativo, ou daquele produto, ou de qualquer coisa que seja perguntada para você, tá? Então, eu acho muito difícil vocês terem algum caso que foge desses 6 casos que eu coloquei aqui, tá? Muitas vezes eles vão ser mesclados, muitas vezes eles vão estar escondidos dentro de uma pergunta um pouco mais complicada do que essa que eu coloquei aqui, mas sempre vão estar ligados de alguma forma a esses tipos que eu estou apresentando. E aí, como se preparar para o case? Acho que a gente já falou bastante disso. Essas duas grandes categorias, eu acho que uma vem depois da outra, né? Então, como o Fernando comentou, a gente tem vários livros sobre case, vários sites que explicam o que é um case. Esse webinar, a ideia é passar um pouco dessa ideia, mas nos livros e nos sites vocês podem entrar muito mais a fundo nisso. Então, acho que o primeiro passo é estudar o que é um case, saber o formato de um case. A pergunta, dificilmente você vai saber qual é a pergunta, mas o formato ele é razoavelmente previsível, né? Então, não só o formato, como também os termos utilizados. Então, num problema de rentabilidade, a gente está falando de receitas e custos, custos fixos e custos variáveis. Então, são alguns termos que recorrentemente aparecem nos cases. Então, é importante estudar isso e se familiarizar com cada um desses termos para que a conversa no dia da entrevista seja mais fluida, né? Mas, como o Fernando comentou, não adianta só ler os livros, conhecer o formato dos cases e os termos e estudar. Eu acho que tão crucial quanto saber o que é um case é praticar o case. Então, por ser um formato razoavelmente padrão, como o Fernando comentou, dá para praticar bastante com pessoas que sabem o que é um case também, né? Esse eu acho que é um ponto importante. Não adianta muito você praticar com uma pessoa que nunca fez um case, não sabe o que é um case, não sabe aplicar um case, né? Porque é uma habilidade também que se adquire, a capacidade de aplicar um case. Então, é bom praticar com pessoas que saibam o que é isso, né? E tão importante quanto estudar é essa prática, tá? Então, eu diria que em percentuais eu dedicaria, vou falar qualquer número aqui, mas 30% de tempo estudando o que é um case e o resto dos 70% do tempo praticando. Então, clubes de consultoria, como o Fernando mencionou, pessoas que já trabalham em consultoria, pessoas que estão prestando consultoria, todas essas pessoas vão saber aplicar um case em você. E eu acho que é importantíssimo praticar para ter esse traquejo no dia da entrevista, né? Porque já existe a tensão no dia da entrevista, já existem as informações que você precisa pegar. Então, se você adicionar mais uma variável a isso, que não estou tão familiarizado com o formato, não sei as perguntas a fazer, aí pode complicar. Sim, e aí um cuidado do outro lado, tá? Cuidado também para não se transformar num robô, tá? Se você fizer cases, 300 cases, e se transformar num robô de fazer cases que transforma tudo em frameworks que às vezes nem fazem tanto sentido, tá? Então, cuidado com isso também. Então, maneirem, acho que tem que estudar, mas não é uma coisa que você tem que fazer 50 cases para aprender, tá? Então, tentem também deixar um pouco de naturalidade e fazer um case como se fosse uma conversa de negócios e não como se fosse uma prova da escola, tá? Então, isso é uma dica para vocês. É verdade. Isso amarra um pouco também com aquela habilidade que a gente mede de saber se a sua estrutura está alinhada com o problema que você quer resolver, né? Porque se você pratica e faz 100 cases, tudo bem, você pode ter 20 estruturas na sua cabeça e pode escolher uma porque você aprendeu, mas ela pode ser a estrutura totalmente errada para a resolução daquele problema.
E por último, então a gente já falou da parte de fit, de como se apresentar, falar um pouco da sua jornada e da parte do case. A última etapa da entrevista é um perguntas e respostas. Então, as perguntas que eventualmente a gente não responda aqui ou que vocês não consigam pegar pelo site, vocês têm a oportunidade de perguntar para o entrevistador, né? Então, novamente, é muito mais uma conversa mesmo, né? Vocês fazem uma pergunta, a gente responde e assim por diante. Então, a gente traz alguns exemplos de boas perguntas aqui, tá? Obviamente, não são os únicos, são muito mais exemplos para que você consiga expandir seu leque de perguntas aí. A primeira pergunta você comentou rapidamente no início da entrevista que gostou muito do projeto ABC, né? Tornou esse projeto tão marcante. Por que essa é uma pergunta boa? Porque demonstra que você prestou atenção à conversa, então você está usando elementos da conversa, da entrevista que está acontecendo, né, para essa parte final. Então, isso demonstra uma audição ativa, né? E os entrevistadores gostam de falar dos projetos que eles fizeram, os projetos bons, né? Então, traz aí boas lembranças e sentimentos ao entrevistador. Então, acho que é uma boa pergunta para se fazer. Uma outra pergunta consultei seu LinkedIn e você fez uma transição de carreira da indústria para a consultoria. Que dica você daria para quem, como eu, pretende fazer o mesmo? Isso mostra o quê? Mostra que você pesquisou sobre o entrevistador. Então, essa é uma recomendação também interessante. Pesquisar quem é o seu entrevistador, o que ele fez, e todos somos muito acessíveis pelo LinkedIn, tá? Se você procurar Frank Grados, vai aparecer lá, Fernando Martinelli Grados vai aparecer. Então, pesquisar sobre o entrevistador é uma dica importante também, porque também gera um pouco de assunto nesse final da entrevista. Uma outra pergunta relacionada ao site da Grados. Então, por que isso é bom? Porque mostra que você pesquisou o site da Grados. Como o Fernando comentou, não é uma boa abordagem você abordar a entrevista como se fosse qualquer uma outra empresa, né? Então, pesquisar sobre o site da Grados, ver o que a gente faz, tentar extrair o máximo de informação do site é interessante para que você até não faça perguntas que estão no site, né? Porque se você faz uma pergunta que está no site, demonstra que você não tem muito interesse em ir, conhecer a empresa, mesmo a cultura, etc. Então, tivemos exemplos de boas perguntas, perguntas a evitar. Perguntas que sejam rapidamente respondidas com a pesquisa na internet, né? Então, muito relacionado ao site também. Então, se está no site, não necessariamente é uma boa pergunta para se fazer na entrevista, né? Também não é muito bom perguntar coisas de caráter sigiloso. A gente não tem tanto isso em relação a outras consultorias, porque a gente não faz projetos de estratégia, né? Mas eu tentaria evitar perguntas que possam ter como resposta, não posso te falar isso, porque tem caráter sigiloso, né? E, por fim, também amarrando a fazer a pesquisa sobre a empresa, perguntas muito genéricas que funcionem para qualquer processo seletivo. Então, acho que todo mundo que entrevista aqui está bem escaldado para reconhecer esse tipo de pergunta. Também não é uma pergunta muito recomendável. Bom, acho que o que a gente tinha para apresentar das entrevistas é isso, tá? Agora a gente vai tentar responder a maior quantidade de perguntas possível aqui. Enquanto isso... Eu já estou lendo aqui, Frank, eu posso inclusive começar respondendo as primeiras aqui. Então, o Leonardo Silva perguntou: em relação à entrevista, gostaria de saber como é o recrutamento para pós-MBA. Retornei da Rotterdam School of Management e soube de você através de amigos. Então, para fazer esse processo, Leonardo, você tem que ir no site, se inscrever, enviar seu currículo para a gente. Você vai ser convidado para fazer uma prova estilo de match. Em você sendo aprovado nessa prova, você passa para as partes de entrevista, tá? Então, o processo é muito parecido com o processo de analista ou estagiário. A diferença é que os cases que você vai enfrentar, eles vão ser um pouco diferentes, um pouco mais voltados para uma pessoa que já tem uma vivência maior, tá? Então, o processo é muito parecido, mas tem uma diferença aí em como a gente vai abordar você durante as entrevistas, tá? E você perguntou também se é um interviewer-led case ou interviewee. Não tem uma regra disso, tá? Então, você vai encontrar diferentes tipos de entrevistador na sua passagem pela Grados, se você fizer entrevistas aqui com a gente. Então, você pode encontrar os dois aqui, tá? Então, não necessariamente você vai ter um caso que vai ser o entrevistador que vai te dando passo a passo onde você tem que chegar durante o seu case, ou vai ser um case que a gente vai te deixar totalmente aberto e você vai dando as informações, ou você vai pedir as informações para construir esse case. Eu diria que vai ter os dois casos, tá? Você pode encontrar entrevistadores com os dois perfis aqui na Grados, tá? A gente tem uma pergunta do Cyril. Ele pede para a gente falar um pouco do dress code da Grados.
A gente tem o dress code no dia a dia dos consultores e eu diria que o dress code de entrevistas. O dress code no dia a dia, a gente tenta sempre se alinhar ou estar um nível acima do dress code do cliente, né? Então, acho que o mínimo é camisa e calça social, sapato, cinto, enfim. Se o cliente usa blazer e gravata, a gente usa blazer e gravata também, né? A gente tenta sempre estar muito alinhado com o dress code do cliente. Para as entrevistas, eu diria que o mínimo é camisa social, calça social, né? E sapato e cinto, né? Você pode vir de terno e de gravata, mas, pelo menos eu, particularmente, não dou pontos extras para quem vem de gravata. Não sei se você tem algum comentário aí, Fernando. É bom. A gente usa normalmente, eu diria que nossa roupa de trabalho normal é calça social, camisa e blazer. Eu acho que é o mais comum, acho que a gente, em, sei lá, 80% das situações está usando essa roupa. Eu diria que isso é um traje comum em consultoria, tá? Então, acho que todas as consultorias seguem mais ou menos esse mesmo perfil. Mas, bom, uma outra pergunta aqui é quantas entrevistas por round e quantos rounds? Então, são pelo menos, tá? Então, são pelo menos 5 entrevistas que podem ser quebradas em 2 ou 3 rounds, tá? Então, talvez você vai fazer 2 entrevistas num dia, 2 no outro e por último, uma final, que é com o sócio-diretor. Às vezes a gente consegue, principalmente pessoas que são de fora de São Paulo e estão em São Paulo. Agora, no caso atual, não, porque a gente está fazendo as entrevistas normalmente por videoconferência. Mas, quando em São Paulo, a gente tenta, para pessoas que vêm de fora de São Paulo, consolidar as entrevistas num dia só, tá? Larissa está perguntando se é apenas um case na entrevista ou podemos ter mais cases na mesma entrevista. Acho que não tem um padrão. A gente tem várias possibilidades, eu diria. Já vi entrevistas com um case e uma pergunta, já vi entrevistas com um case que tem várias perguntas e a gente vai se aprofundando, e entrevistas que eventualmente são 2 cases, não necessariamente totalmente desconexos, né? Eles têm alguma conexão entre si, mas a gente tem 2 problemas a responder, digamos. O Pedro está perguntando também se, dado que temos entrevistas por Skype recentemente, a dinâmica onde o entrevistador observa a capacidade do candidato de estruturar o raciocínio seja um pouco prejudicada. E se a gente tem alguma dica para mitigar isso? As entrevistas de Skype que eu fiz, eu já vi candidatos mostrando a estrutura na tela e já vi candidatos descrevendo simplesmente a estrutura sem mostrar nada. Tá? Ambas funcionam, na minha opinião. Então, eu acho que não há necessidade de compartilhar a tela, mostrar a sua estrutura necessariamente na tela. Se você conseguir sintetizar o que você está escrevendo no papel com uma comunicação clara e concisa, já funcionou para mim. Sim, concordo. Aqui uma outra pergunta é: a entrevista ocorre após uma nota mínima no DMAT? Sim, tem o teste tipo de match. E caso seja aprovado nesse teste de match, aí sim você é convidado para fazer as entrevistas, tá? Então, primeiro você tem que fazer o teste de match, ser aprovado nesse teste, e aí sim você é chamado para as entrevistas, tá? A Gabriele está perguntando quais são as partes do GMAT que estão no processo seletivo. A gente tem basicamente todas as partes do GMAT na prova, com exceção de sentence correction. Tá? E aí, no nosso webinar de algumas semanas atrás, a gente entra um pouco em maiores detalhes em cada uma das sessões. A Larissa me perguntou se o processo vai seguir da forma normal, será congelado adiado, isso vai continuar normal, tá? Então está continuando o processo normal. O Eduardo perguntou quantas vagas são, não tem uma quantidade delimitada de vagas, tá? A gente somos uma empresa em crescimento, então a gente quer contratar bastante gente, mas a gente não tem uma quantidade determinada de vagas. Então, quantos de vocês conseguirem fazer nosso processo e forem aprovados, a gente vai querer trazer para cá. Rafael está perguntando se o nosso escritório vai mudar de lugar. Acabamos de mudar de escritório. Mas nem tivemos tempo de aproveitá-lo, né? Porque nem tivemos tempo de aproveitá-lo direito. Então, assim que toda a situação se acalmar, vocês terão a oportunidade de visitar o nosso escritório novo, que está bem legal. A gente está na Juscelino Kubitschek, ali quase na Santo Amaro. Lucas perguntou quais são os principais critérios de avaliações num case interview e que diferencia o candidato que apresenta um case mediano de um bom candidato que pode ser aprovado. Lucas, eu acho que a gente tentou explorar isso no webinar, tá? Então, o que a gente considera nos critérios de avaliação? Então, a gente considera a capacidade analítica, o problem solving, a comunicação dessa pessoa, considera também a capacidade dela de desenvolver
uma recomendação adequada para aquele problema, de entender aquele problema no detalhe. E o que diferencia um candidato que apresenta um case mediano de um bom candidato que pode ser aprovado. Então, acho que a gente também comentou um pouco disso na hora que a gente falou sobre como fazer um case, tá? E como responder as perguntas. Então, um candidato mediano, normalmente, ele vai conseguir resolver o case. O candidato ótimo, ele vai conseguir, além de entregar o case que numericamente faz sentido, trazer aspectos qualitativos, trazer aspectos de negócio, de fato, que façam sentido no contexto daquele caso que a gente está discutindo, tá? Então, resolver simplesmente o problema, chegar num resultado que faz sentido, normalmente não é bom o suficiente, tá? Então, é um case mediano, um case que chegou numa resposta certa, chegou numa resposta que faz sentido, porque não necessariamente o case tem uma resposta certa, mas o candidato que tende a ser aprovado é aquele que consegue trazer algo a mais, tá? Trazer algum quesito de fora do case para dentro dessa discussão. Tanto o Jonathan quanto o Rodrigo estão perguntando quanto a partes da entrevista que talvez sejam em inglês, né? Se existe uma verificação do nível de inglês na entrevista em si. Eu não conheço nenhum dos líderes de projeto que faça uma parte da entrevista em inglês, eu não faço. A gente já mede o inglês na prova, na primeira etapa, né? A prova ela é em inglês. Então, a princípio, na entrevista não teríamos trechos em inglês. E todas as pessoas que entram na Grados, a primeira coisa que elas fazem é um teste de inglês, tá? E aí, se essa pessoa não tiver um nível adequado de inglês, ela vai ser convidada a fazer um curso em alguma escola boa para fechar esse gap, tá? Então, eu sinceramente nunca fiz uma entrevista em inglês, nem perguntei nada em inglês durante a entrevista, em nenhum caso. Acho que talvez uma pessoa que, inclusive, ela era americana e aí eu fiz o case em inglês para facilitar a vida para ela, mas eu nunca, não quero colocar um entrave a mais no case que seja a língua, tá? Eu quero que ele tenha a estruturação que se precisa para os projetos e depois o inglês é um adicional a isso, tá? O Matheus está perguntando se existe como acessar os webinars antigos. Os webinars estão no nosso site, tá, Matheus? Então, todos os webinars que a gente já gravou, seja da prova, seja webinars antigos de recrutamento, eles estão disponíveis lá no nosso site. Sim, tem no YouTube também. Acho que no YouTube também é fácil de você olhar. Se você quiser entrar lá no nossa página do YouTube, você consegue também acessar. Durante o case, é possível interagir com o entrevistador, fazendo perguntas no sentido de adquirir mais informações sobre o problema? Sim, é esperado que você faça isso, tá, Luan? Luan perguntou isso. Sim, isso acho que é um dos pré-requisitos para você fazer um case, tá? Se você não interage com o entrevistador, você não vai ter as informações necessárias para terminar esse case. Então, interaja, faça perguntas, não faça assumptions sem antes perguntar para o entrevistador se esse número existe, se faz sentido você usar aquele número, tá? Então, sim, fale com o seu entrevistador. Acho que temos tempo para uma última pergunta, ou talvez duas perguntas. Uma pergunta que surge recorrentemente, e a gente está vendo aqui, é se existe geladeira no processo seletivo. Não temos geladeira em nenhuma etapa, seja no teste, seja na entrevista. Mas um pequeno porém que eu sempre gosto de adicionar é que se você não passou em alguma etapa do processo, volte com algo melhor. Então, não adianta nada você prestar a prova, não passar na prova e na semana seguinte tentar a prova de novo, né? Então, se não passou na prova, estude um pouco mais, dê um pouco de tempo e preste a prova novamente. E analogamente na entrevista, se você não passou na entrevista, tente estudar um pouco mais o case, conhecer um pouco mais sobre agrados, para depois tentar aplicar de novo. Eu vi bastante pergunta aqui também, várias pessoas perguntaram sobre pessoas com mais tempo de carreira, com maior senioridade, que estão fazendo doutorado. A porta de entrada para grados é muito parecida também com a de analistas e estagiários, tá? Então, se vocês se interessarem pela grados, se inscrevam no nosso site, vai ter uma análise do currículo de vocês e vocês podem ser convidados a fazer uma prova com a gente, tá? Não existe nenhuma restrição do nosso lado de pessoas com mais senioridade de entrarem na grade. Muito pelo contrário, até muitas vezes é interessante, dado a experiência que você tem, dado o que você já fez na sua carreira, trazer esse conhecimento para dentro da grade, tá? Então não existe nenhuma restrição para pessoas mais seniors prestarem o processo, mas o fluxo de entrevistas, de provas, ele se mantém o mesmo das outras pessoas, tá? Então é um processo muito parecido, independentemente de qual o seu nível de senioridade atual. Tem mais alguma que você queira responder, Frank? Acho que não, acho que a gente já estourou bem o tempo, na verdade. Estourou bem? Tá bom.
Perguntaram aqui pessoas de fora de São Paulo como são as entrevistas, acho que essa é uma pergunta interessante. Agora, dado o coronavírus, todas as entrevistas são online, tá? Então, estamos fazendo todas as entrevistas online. Normalmente, nosso processo tradicional, a gente faz as primeiras rodadas online, mas pelo menos uma rodada presencial a gente faz questão de fazer, tá? E uma parte dessa entrevista não é 100% patrocinada, mas ela é parcialmente patrocinada assim, tá? Eu não consigo te dar detalhes disso porque eu não lembro de cabeça, mas o pessoal do recrutamento consegue te ajudar com isso, tá? Se você perguntar lá no site da Grados, na parte de recrutamento, você consegue uma resposta para o quanto é patrocinado, o quanto não é patrocinado. Tá? E o webinar, sim, vai para o canal do YouTube, tá? Então vocês conseguem assistir esse webinar de novo no canal do YouTube. Pessoal, eu agradeço pelo tempo de vocês, tá? Bastante gente participou desse webinar, foi muito legal ter vocês aqui, muitas perguntas acontecendo. Obrigado pela participação. Se cuidem nesses tempos de coronavírus, fiquem em casa o máximo possível. Se tiverem qualquer dúvida adicionais, nos procurem nas redes sociais, tá aí na tela de vocês, nas nossas redes sociais. Podem entrar lá, pode me adicionar no LinkedIn, pode perguntar qualquer coisa para mim. Eu pode até ser que eu demore para responder, mas eu prometo que respondo. Então, podem nos procurar e fiquem à vontade para fazer mais perguntas se vocês tiverem, tá? E dúvidas específicas sobre o processo, a gente tem o e-mail também, recrutamento@gradosconsultoria.com.br. Vocês podem enviar um e-mail para lá que o pessoal responde também. Ok. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Até mais.